Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Alô, você que me ouve? Com os versos famosíssimos de Fernando Pessoa é que inicio este episódio de encerramento da segunda temporada do podcast Romanceiro Vivo. Hoje vamos contar a história da nau Catarineta, que simboliza a glória e os perigos da aventura marítima dos povos navegadores. Este podcast é sobre o romance ibérico tradicional cantado, onde em cada temporada apresentamos 8 romances para o seu conhecimento e seu deleite. São romances cantados e transmitidos oralmente há séculos, cheios de fantasia e de beleza, que constituem também uma crônica dos costumes medievais. A sua vasta gama de variações só comprova a abundância de sua difusão e da sua predileção pelos povos daquele tempo e que chegam até os dias de hoje. Quando eu dava aula sobre esses temas, os jovens universitários à minha frente, na sua maioria, estavam distraídos, pensando em outra coisa. Isso é próprio de quem tem a vida pela frente e tantas possibilidades a explorar. Eu não me chateava. Como canta Mercedes Sosa na canção de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes. Tinha um ou dois que gostavam dos temas da cultura tradicional, que se identificavam, que entendiam. E desde cedo, como professora, entendi que a gente fala para todos, mas não são todos os que escutam. Não é culpa minha nem deles, apenas é assim que as coisas são. E sempre fiquei muito feliz de ter esse um ou dois que me escutavam, não me esquecendo das almas distraídas que precisavam o tempo todo serem lembradas de que aquele conhecimento era belo, era potente, era importante. Hoje, com este podcast, posso saber quantos escutaram e quantos foram até o fim da audição. E ainda melhor, sabendo que mesmo quando eu tiver embarcado na nau catarineta definitiva, para nunca mais voltar, essas palavras vão ficar aqui, vibrando, ecoando, ainda por muito tempo. Não é bacana? Eu acho. O romance da nau Catarineta é um dos romances ibéricos mais difundidos no Brasil. Mas também é conhecido não somente em Portugal e Espanha, mas na Europa inteira, e faz parte da tradição dos povos navegadores e empenhados na aventura do chamado descobrimento. O termo é incorreto, pois no caso das Américas o que houve mesmo foi a invasão cruel, predatória e desumana de terras e civilizações que aqui já existiam, tendo como consequência a subjugação e muitas vezes o massacre dessas populações originárias. O professor Sidmar Teodoro Paes pontua que, abre aspas, enquanto alguns universos de discursos sociais não literários, como o discurso científico e o discurso tecnológico, pretendem apoiar-se eminentemente na racionalidade, os discursos literários sustentam-se sobretudo na afetividade, na sensibilidade e na historicidade, entendida enquanto caráter duradouro da condição humana. Fecha as aspas. E esse tem sido o meu objetivo aqui, apresentar a você não somente o registro dessas canções, mas uma análise poética, afetiva, dentro de um mínimo de contextualização histórica, social e de costumes do momento em que esses romances foram criados. É um equilíbrio no fio da navalha. Uma parte nossa se enternece com o tema,
pois é belo, lendário, aventuroso, romântico. E outra parte mantém-se acesa e consciente de que as histórias ali retratadas também têm sua motivação mercantil, comercial, e retratam sutilmente mecanismos e estruturas de dominação e de poder. Mas que nau era essa? O romance da nau Catarineta conta as peripécias de uma longa travessia marítima do Brasil para Portugal. Durante a viagem, ocorreram as calmarias, longos dias sem vento que impelisse as velas. Aí começaram a se esgotar os mantimentos. Os marinheiros desesperados promovem então um sorteio para sacrificar um dos tripulantes, cuja carne deveria matar a fome dos outros. Finalmente, manifesta-se a presença da tentação diabólica e a intervenção divina, levando a nau a ancorar em segurança em terras portuguesas. De acordo com Câmara Cascudo, viagem semelhante existiu, e o seu comandante foi o navegador Jorge de Albuquerque Coelho, filho de Duarte Coelho, fundador de Olinda e donatário da capitania hereditária de Pernambuco entre 1534 e 1554. A embarcação, que tinha outro nome, passou para a tradição com o nome de nau Catarineta e partiu de Pernambuco para Portugal. Essa explicação se reforça pela existência de um documento, naufrágio que passou Jorge de Albuquerque Coelho, vindo do Brasil no ano 1565. Esse relato tem muitos elementos semelhantes aos do romance. Afirma Almeida Garré que foi, abre aspas, larga e difícil viagem, temporais assombrosos, fome extrema, tentativas de devorarem os mortos, resistência do comandante a esta bruteza. E até o episódio poético de estarem a ver os monumentos e bosques de Sintra sem os reconhecer, como no romance se viam, pela falsa miragem do demônio, as 3 meninas debaixo do laranjal. Fecha as aspas. Há muitas narrativas dessas viagens, e algumas passaram do terreno dos fatos para o mundo das lendas, repetidas, modificadas, sofrendo acréscimos, substituições e modificações. É muito importante registrar que o tema também está incorporado a vários autos, que são folguedos ou danças, que incluem uma parte de representação e geralmente versam sobre temas religiosos. Esses autos mudam de nome segundo a região e são conhecidos como barca, fandango, marujada, chegança ou chegança dos marujos. Como este é o último episódio da temporada, quero encerrar grandiosamente com a gravação que deste romance fez Dona Militana, a maior romanceira do Brasil. A biografia dela você pode acessar no episódio 5 da primeira temporada, mas nunca é demais ressaltar aqui a importância dessa mulher, repositório vivo de centenas de romances antiquíssimos e da sua energia de artista, que só quem a conheceu sabe avaliar. Desde 2010 que ela se foi, a bordo da nau Catarineta, e navega hoje nos mares da eternidade. A história se mantém a mesma em praticamente todas as versões recolhidas. A nau Catarineta está presa numa calmaria, no meio do oceano, e esgotaram-se as provisões. Todos sofrem terrivelmente de fome. Colocam então as solas dos calçados de molho para tentar comê-las, mas não conseguem. E então resolvem sortear um deles para servir de alimento aos outros. O sorteado é o capitão, que recusa essa atitude bárbara e anticristã, avisando que prefere se atirar ao mar e ser devorado pelos peixes. Manda o gageiro subir ao mais alto ponto do navio para ver se avista alguma coisa. Neste ponto, manifesta-se a presença demoníaca e a batalha do bem contra o mal, que, vencida pelo bem, leva a nau ao porto para a alegria de todos. O romance é em redondilha maior, com rimas toantes de terminação em A.
A melodia é constante e não varia entre as versões. Do jeito que eu fiz em outros episódios em que apresento o canto de Dona Militana, recito aqui antes uma versão bem completa do romance, pois a romanceira, pela sua prosódia específica, às vezes se torna difícil de compreender, principalmente se você não é nordestino. Também há uma versão muito linda, gravada pela Teca Calazans, que faz a gente viajar mesmo, com sua voz belíssima e um arranjo encantador. A versão que vou recitar aqui é aquela adaptada do romance por Ariano Suassuna, cantada por Antônio Nóbrega e gravada no seu disco Lunário Perpétuo, embora com a melodia diferente daquela mais comum que existe na transmissão pelas romanceiras. Então, vamos ouvir o recitativo e, em seguida, a versão de Dona Militana. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar. Lá vem a nau catarineta, que tem muito o que contar. Há mais de 1 ano e 1 dia que vagavam pelo mar. Já não tinham o que comer, já não tinham o que manjar. Deitam sortes aventura a quem se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão general. Tenham mão, meus marinheiros, prefiro ao mar me jogar. Antes quero que me comam ferozes peixes do mar do que ver gente comendo carne do meu natural. Esperemos um momento, talvez possamos chegar. Assobe, gageiro, naquele mastro real. Vê se vês terras de Espanha e areias de Portugal. Não vejo terras de Espanha e areias de Portugal. Vejo 7 espadas nuas que vêm para nos matar. Vai mais acima, gageiro, sobe no topo real. Vê se vês terras de Espanha, gageiro, e areias de Portugal. Alvíceras, capitão, meu capitão general. Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Enxergo mais 3 donzelas debaixo do laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a fiar. A mais mocinha de todas está no meio a chorar. Todas 3 são minhas filhas. Ai, quem me deras beijar. A mais mocinha de todas eu contigo hei de casar. Eu não quero vossa filha que vos custou a criar. Dou-te meu cavalo branco que nunca teve outro igual. Não quero vosso cavalo, meu capitão general. Dou-te a nau catarineta, tão boa em seu navegar. Não quero a catarineta, que naus não sei navegar. Que queres então, gageiro, que alvíceras hei de dar? Capitão, eu sou o diabo, e aqui vim para vos tentar. O que eu quero é vossa alma para comigo a levar. Só assim chegais ao porto, só assim vou vos salvar. Renego de ti, demônio, que estavas a me tentar. A minha alma eu dou a Deus e o meu corpo eu dou ao mar. E logo salta nas águas o capitão general. Um anjo o tomou nos braços, não o deixou se afogar. Dá um estouro, demônio, acalma-se o vento e o mar. E à noite a catarineta chegava ao porto do mar. E agora vamos ouvir o canto na voz de Dona Militana. Lembrando sempre de que a versão dela é a versão dela, diferente da versão de Ariano Suassuna. Na parte final, o enredo pode ficar incompreensível porque ela intercala alguns versos que não são do romance, mas do auto correspondente. Eu já falei no início desse episódio e repito agora, o tema da nau catarineta também está incorporado a vários autos ou danças que incluem uma parte de representação e que, dependendo da região, são conhecidos como barca, fandango, marujada, chegança ou chegança dos marujos. Da bela nau catarineta, dela eu venho contar. 7 anos e 1 dia, outra linda, passei nas ondas do mar. Já não tinha o que comer,
nem tampouco que manjar, senão solas de sapato, Otolinda, para a vida sustentar. Botemos solas de molho pra no domingo jantar. A sola era morrinha, Otolinda, não se podia tragar. Puxemos pelas espadas para o querer matar. Ele puxou pelas suas, Otolinda, para seu corpo livrar. Antiqueros que me engulam, Otolinda, peixe feroz do mar. Sobe acima, gageiro, por este top real. Vê se a nordeste de proa, Otolinda, descobre sinais de terra. Não vejo terra nenhuma, nem terra eu posso avistar. Só vejo é mar bascoso, Otolinda, tudo nos agura mar. Olha pra estrela do norte, ela te é de guiar. O divino nascimento, Otolinda, ele te é de mostrar. Avisa meu capitão, comandante Marighella, que a nordeste de proa, Otolinda, descobriu sinais de terra. Ainda vi três moças, Otolinda, debaixo de um laranjal, uma lavando ouro e cedro, Otolinda, outra lavando um metal. Vinha meus braços, gageiro, e já te quero abraçar, que aquelas são minha filha, Otolinda, toda eu te hei de dar. Uma para te cozer, outra para te calçar, a mais chiquitinha dela, Otolinda, para contigo casar. Eu não quero as tuas filhas, que a mim não hei de dar. Capitão quer a tua alma, Otolinda, quando do corpo expirar. Sai-te daqui, inimigo, meu inimigo infernal, que a minha arma é de Deus e, Otolinda, e eu não te posso dar, mas o dos meus companheiros, Otolinda, que vão me ajudar a levar. Olha o bem que eu te fiz, olha o que tu me fizesse, e eu te livrar da morte, Otolinda, olha que pagos me desse. O ração e o vassoura, o ração seja primeiro. Sobe em cima na proa, Otolinda, fazeis enterro, gageiro. Eu não quero teu favor, e nem hei de precisar.
E na hora da tua morte, Otolinda, por ti eu vou esperar. Minha gente, acabamos de ouvir Dona Militana com seu canto potente, que parece vir das entranhas da terra, com toda a força da performance desta romanceira, portadora e depositária da palavra. Ela não está simplesmente cantando, mas ecoando a voz popular e tradicional, como vem sendo dita ao longo dos séculos. A emissão das palavras é um ato de autoridade, e nem todos a têm. E não é a todos que é dado o dom da performance. A voz que se espalha no espaço em suas diferentes modulações, as repetições como elemento de fixação, a competência em saber dizer e também em saber silenciar, usando uma pausa de efeito, o gesto, a postura corporal, o olhar, a percepção da circunstância ao redor e a capacidade de reagir ao sentimento ou atitude do público, uma duração que não é fixa pelo relógio, mas culturalmente motivada. O meio, ou o performer, é a mensagem. O filósofo Walter Benjamin diz que a arte de narrar está em vias de extinção, porque a humanidade está perdendo a faculdade de intercambiar experiências. A internet nos traz notícias surpreendentes a cada minuto, mas todos os fatos já chegam para nós impregnados de explicações. A informação torna-se mais importante do que a narrativa e quanto mais sucinta e condensada, melhor. E só tem valor no momento em que é nova. Em 1936, com uma visão talvez premonitória sobre as transformações que começavam a ocorrer na sociedade, Benjamin escreveu, abre aspas, o homem de hoje não cultiva mais aquilo que não pode ser abreviado. Fecha aspas. É como se ele estivesse prevendo as stories do Instagram e os shorts do YouTube. A pessoa que quer se comunicar mais extensamente avisa logo, prepare-se que lá vem textão. A norma é a coisa curta, rápida, descartável. Benjamin continua, abre aspas, o narrador sabe dar conselhos como um sábio, pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador infunde a sua substância mais íntima também naquilo que sabe por ouvir dizer. Fecha aspas. Finalmente, minha gente, nesses tempos velozes e ameaçadores, onde não fiamos mais nem tecemos enquanto cantamos histórias, é preciso recuperar esses momentos em que podemos exercitar a palavra, que, cantado ou não, é um processo de comunicação. E a palavra falada tem força, tem poder. Palavras ditas não voltam. Os atos importantes da vida precisam de palavras para serem efetivados, para se fazerem valer. E essas palavras precisam ser pronunciadas em voz alta. A condenação do réu ou a sua absolvição, a ameaça, a maldição, as palavras rituais, as palavras mágicas. Eu vos declaro casados. Ou então, eu te amo. Ou ainda, nunca, e aqui faz-se uma pausa dramática, nunca mais apareça na minha frente. A prática da narração, da sua escuta, nos traz de volta esse patrimônio perdido, essa palavra que a vida contemporânea nos roubou. É preciso reaprender a apreciar a palavra narrativa que se estende no espaço, dita em voz alta e cheia de significado. É preciso carregar novamente as baterias desta palavra, esgotada pela rapidez e impermanência das informações que nos chegam aos milhares. Essa palavra nos faz mais potentes, mais cidadãos, mais seres humanos dotados de pensamento e capacidade de escolha. Sem a palavra e a capacidade de emiti-la livremente e com responsabilidade, não há vida, não há liberdade,
não há democracia. E assim encerramos essa nossa segunda viagem de 8 episódios em torno do romance ibérico tradicional cantado. Conosco estiveram Caio Padilha na rabeca, com aberturas, vinhetas e acompanhamento das canções. Paulo de Oliveira na gravação e edição. E esta que vos tecla na criação, pesquisa, gravação e pós-produção. E você aí, do outro lado deste podcast, nossa companhia mais importante nesta viagem. Deixe o comentário ou like, recomende aos amigos, faça o boca a boca, para que esse trabalho chegue ao maior número possível de pessoas. Somente assim será possível pensar numa terceira temporada. Bora?